Fala, torcida do Flusão, eu sou o Felipe Lima e esse aqui é o canal Barbicha Tricolor, um canal de torcedor para torcedor. E vem falar aqui, vou fazer um pós-jogo, né, em cima de Vasco 0, Fluminense. Vamos falar sobre o jogo, galera. Pô, quase vou o papel aqui, com a minha colinha. É isso aí, cara, o Fluminense ganhou do Vasco na primeira partida da semifinal pelo Campeonato Estadual. Um campeonato que eu acho cada vez mais enfadonho, mas que a gente liga muito quando ganha, né? Tem uma galera aí que só vale quando ganha. Quando não ganha, não vale nada. Enfim, a minha crítica é em relação a, por exemplo, quartas de final ser um jogo, aí semifinal ser um jogo de volta, e o final é um jogo só, enfim. Eu acho que deveria ser um jogo só a partir das fases decisivas, da fase decisiva, né? Mas, então, o Fluminense ganhou do Vasco no Engenhão, nosso salãozinho de festas, né? É um lugar que nós estamos acostumados a ganhar títulos, ganhar grandes jogos, né? E jogos medianos como o de hoje. Jogo muito ruim na maior parte do tempo, né? Então, o Fluminense ganhou de 1-0, gol do Serna, né? Um jogador muito criticado por mim, mas que a gente vai... fez um gol, né? Então, acontece o seguinte. O que acontece? Se você puder, dar um like, se inscrever no canal, para a gente bater um papo aqui depois do jogo. Eu vou fazer um shorts para fazer umas enquetes. Eu disse enquete, como diz o Lopes Maravilha. Então, eu acho que é muito legal. Eu estou criando esse canal de forma bastante informal para exteriorizar, porque eu ficava horas no WhatsApp depois dos jogos. E agora eu venho para o YouTube, gravo um vídeo fazendo uma resenha do jogo, né? Então, assim, foi um jogo muito, muito, muito ruim, até mais ou menos 20 minutos do primeiro tempo. Muito ruim, muito ruim. Os times não sabiam o que fazer com a bola. Todo mundo, a sensação é que quem estava vendo o jogo não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Então, aí até os 20. O jogo deu uma pequena melhorada depois dos 20, até que o Zubeldia foi expulso, né? De forma injusta, completamente injusta, né? Porque se todo técnico fosse expulso por causa da atitude dele, de reclamar, né? Ele apenas reclamou, né? O Zubeldia tem uma característica bem loucona mesmo. Ele é bem louco, eu gosto disso dele, inclusive. Ele se envolve com o jogo e tal. Tá fazendo um excelente trabalho no Fluminense com jogadas ensaiadas maravilhosas. Até uma que não deu certo hoje. A primeira que não deu certo hoje. Enfim, foi expulso sem o mínimo motivo, né? Então, quando o jogo deu uma pequena melhorada, o Serna fez o gol aos 31, né? Uma jogada ensaiada, mais uma jogada ensaiada do Zubeldia que deu certo, né? Com o Bernal chamando a marcação, foi muito bacana, porque o Bernal chegou, chamou a marcação, deixou ali, cabeceou para o Serna concluir nas redes vascaínas no primeiro tempo, né? Então, a partir daí, o Vasco ficou perdido, completamente perdido, e o Fluminense teve 3 chances de ampliar, duas muito claras, inclusive a última, que foi o último lance do primeiro tempo. O JK dormiu, ele cochilou, né? Ele deve ter cochilado ali, ele demorou demais a tocar pro Serna, que estava entrando pelo lado esquerdo. Ele demorou a tocar demais, se ele toca já era 2, a gente já viraria 2-0 no primeiro tempo, né? Mas eu não gosto de falar assim, poderia ter matado o jogo. Matar um jogo é 4-0 para cima. Se você faz 3-0, você não mata o jogo. Se você toma um gol, fica 2-0, né? É uma questão lógica. Então as pessoas estão indo muito nessa vibe, né? Já matava o jogo, poderia matar o jogo com 2-0. Nós conhecemos o futebol como ele é, né? Ele é bem traiçoeiro, né? Então aí os times voltaram para o segundo tempo sem mudança, né? O Vasco eu não vi, né? Mas o Fluminense voltou sem mudança, né? O Diniz super pressionado pela torcida do Vasco, né? Muito pressionado pela torcida do Vasco, ele não sabe mais o que fazer. Nem a torcida do Vasco sabe mais o que fazer. Aliás, o time do Vasco, eu vou tecer meus comentários aqui depois, né?
é um time, logicamente, que não está à altura do Vasco. Né? Há muitos anos não está, mas agora mais ainda. Né? Enfim. Mas eu estou aqui para falar do Fluminense. Né? Aí começou o segundo tempo, morno também. Só que você olhava para o time do Vasco e o time estava. O time, né? Na verdade, o time, o técnico, tanto o time quanto o técnico, quanto a torcida, expressão de derrota. Completamente de derrota. Aí que eu falei, eu liguei meu alerta. Esse jogo tá fácil demais. Perdemos caminhão de gol no primeiro tempo. Fácil demais no segundo tempo. A torcida já entrei como resolver. Se fosse o Fluminense Bangu, era 5-0 hoje. Só que do outro lado, tem um time de camisa, né? O Vasco. É um clássico. Claro que alguma coisa tinha que acontecer para brilhantar outro clássico, né? Uma jogada iniciada mal feita. Olha como é que o clássico como o futebol é maravilhoso, né? Emblemático e os aspectos até sobrenaturais influenciam no jogo. Né? Quando tudo parecia assim, fácil demais um clássico, acontece uma coisa que não aconteceu até hoje. Uma jogada ensaiada do Zubeldia dá muito errado, que o cara para chutar a bola, o último cara do Fluminense para chutar a bola é quem? O Freite. É claro que tinha que dar errado. Ele chutou em cima lá do jogador do Vasco, que é o cosplay do Canóbio, né? É o Canóbio da Shopee lá do Vasco. Eles armaram um contra-ataque que não tinha ninguém para se resguardar, né? Não tinha ninguém para se resguardar do contra-ataque. E o Bernal, que fazia uma excelente partida até então, cometeu a falta como último homem, né? E foi expulso. Aí acabou, modificou o jogo por completo, cara. Modificou o jogo por completo. Então, são coisas de clássico. Se fosse Fluminense Bangu, Fluminense e qualquer outro time, Fluminense Curitiba era 3-0. Todo respeito a Curitiba, né? Enfim. Então, aí o jogo mudou completamente. A gente tem um time. Tô respeitando a instituição, tá? Eu tô falando que o time completamente horroroso do Vasco, fazendo um jogo de ataque contra a defesa com o Fluminense. Entendeu? Isso foi direto. Isso foi até o final do jogo. Uma coisa, uma aberração. Eu arrisco dizer que as coisas só acontecem em determinados clássicos, de tal forma que se o Fluminense fizesse aquele 2-0 no lance do JK, a gente tomaria um gol do Vasco e seria 2-1. Então, por isso que o resultado foi de bom tamanho, mesmo com todas as circunstâncias adversas e mesmo com todas as circunstâncias favoráveis, né, ao Fluminense. Né? Aí o Arana entrou ali, entrou bem. Eu acho que é uma característica muito boa do Zubeldia. Ele às vezes demora a mexer, mas ele tá mexendo muito bem no time, cara. Ele botou o Ganso, ele tá mesclando o time muito bem de acordo com a questão física, a questão do calendário. Tá dando muito certo, cara. Tá dando muito certo. Ele botou o Arana, cara, hoje. E o Arana quase faz um gol numa bola lá espirrada nesse ataque contra a defesa, Fluminense e Vasco. O Arana, ele chegou bem para fazer o segundo gol, inclusive, foi no finalzinho do jogo. E não deu, botou a Ana para jogar ali, 8 a 10 minutos. Eu há tempo que não vejo o time sendo mesclado com tanta sabedoria. Tá usando bem o elenco, entendeu? A exceção é o nosso amigo Feite, mas hoje não comprometeu o Feite. Ele comprometeu porque a fase não é boa, né? Mas aí eu acho que não foi culpa dele. Não pode ser o zagueiro, o último homem a chutar uma bola de uma jogada ensaiada. Espero que tenha servido de lição essa jogada ensaiada. Um público medíocre, né? 10 mil pessoas, não sei porquê, o jogo foi para o Engenhão. Na minha opinião, o jogo tinha que ser ontem ou hoje, São Januário. Ou sábado em São Januário. Eu não sei por que o jogo não foi em São Januário. E não foi ontem, em São Januário, já que tinha questão de policiamento do jogo do Flamengo e Madureira. Até parece que vai precisar de alguma coisa. Coisas da Federação do Rio de Janeiro de Futebol. Quem é mais velho está acostumado a ver. Esse ano até que o campeonato está bem organizado, né?
surpreendentemente bem organizado, o que é sempre uma loucura, né? Sempre uma coisa sem sentido. Agora o Fluminense vai com uma vantagem, ele vai com uma vantagem para o jogo de volta, domingo que vem, no Maracanã. Sinceramente, com a vaga na mão, mas é clássico. Então, eu acho sinceramente que o Fluminense tem que ir mesclando. Ganhamos hoje, isso aí. Estamos administrando bem o elenco. Então, acho que se o Zubeldia tiver essa sabedoria, para o domingo que vem, não há um fator surpresa do clássico que possa nos tirar essa vaga para a final com o Flamengo, que deveria estar sendo eliminado, né? Já. Mas, enfim, todos sabemos que nós somos os últimos adversários que eles querem enfrentar. E é isso aí, agora virar a chave. Eu acho que tem que se preparar para o jogo de quarta-feira, que é muito importante, Palmeiras e Fluminense, por um fator que todos nós sabemos. Seria muito importante o Fluminense e pelo menos empatar esse jogo, quiçá ganhar lá dentro do Palmeiras. Não só pela questão do campeonato, ele assumiria a liderança, mas pelo fator que eu prefiro não mencionar o nome desse indivíduo que vai jogar contra nós na quarta-feira que vem. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal, para a gente bater um papo aqui em breve, com mais inscritos, com mais calma, fazer as lives, porque isso aqui é muito bacana para todos nós, exteriorizar as alegrias e as tristezas pelo Fluminense. Saudações tricolores!